Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius, né? Com mais uma aula de filosofia para o meu primeiro e segundo ano do ensino médio, né? A aula de número 5 aqui. Vamos à aula. Finalmente a gente vai tratar de outro tema, né? Apesar de que conversar sobre tipos de conhecimento, conversar sobre os 4 tipos de conhecimento, também a gente consegue fazer ligações com o que a gente vem estudando do que é ideologia. Por quê? Porque quando a gente consegue identificar e saber a importância de cada tipo de conhecimento na nossa formação como ser humano, né, a gente evita de cair em pensamentos ideológicos, entendeu? Porque a gente vai tentar buscar a formação, né, nesses 4 tipos de conhecimento, né, para se tornar um ser humano mais pleno, mais completo, né? Então vamos lá. Vou deixar aqui um cardzinho, né, que vai ficar aqui onde a setinha está apontando. Vou deixar um card aqui para uma aula de minha mãe sobre artigo científico que ela passou para os 8º anos dela, para vocês também verem a explicação dela sobre conhecimento científico e conhecimento popular, né? E assim além disso, né, relembrar também como se faz um artigo científico, também que isso é muito importante, né, porque vocês vão depois, mais para frente, creio eu, querer fazer faculdade, né, entrar na vida acadêmica, tudo, então vocês precisam ter esse conhecimento sobre artigo científico, né, como se faz um artigo científico, né. Então, fica a dica aí, ele vai estar aqui no cardzinho aqui onde a setinha está apontando, beleza? Então vamos lá. E quais são os 4 tipos de conhecimento, né? Esses 4 tipos são conhecimento popular, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e teológico, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando agora, professor, antes da pandemia, né, se eu não estou ficando louco, você deu uma aula sobre os tipos de conhecimento para a gente, né? E nessa aula, professor, você chegou para a gente e falou que eram 5 tipos de conhecimento. O que está acontecendo que agora diminuiu um, né? Ele está ficando doido? Ou você disse que era 4 e a gente anotou a mais porque aí, sei lá. Não, não, não. Vocês não estão ficando doidos de fato na aula. Antes da pandemia, tudo eu tinha passado um pouco desse conteúdo dos tipos de conhecimento para vocês falando que eram 5, né? Por quê? Porque eu peguei o conhecimento popular e de base empírica, né? O que é empiria? O que é empírico? É aquele conhecimento que vem por base da nossa experiência, né? E dividi ele em 2, né? Eu dividi entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento tácito, né? Aí por isso que ficaram 5, porque ficou conhecimento de senso comum, conhecimento tácito, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento religioso, né? Sendo conhecimento de senso comum, que é a soma dos saberes do cotidiano, né? Ele é formado a partir de nossos hábitos, crenças, às vezes até mesmo preconceitos e tradições. Na filosofia, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos à realidade que os cercam, sem estudos prévios ou provas científicas, né? Ou seja, o conhecimento de senso comum é aquele conhecimento da nossa experiência imediata, né? Que a gente descobre sem precisar de experimento científico. Ele vem da nossa simples experiência cotidiana mesmo. E o conhecimento tácito, o que vem a ser conhecimento tácito? Conhecimento tácito é aquele adquirido ao longo da vida, pela experiência. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. A palavra tácito vem do latim tácitus, que significa que cala, silencioso, aplicando-se a algo que não pode ou não precisa ser falado ou expresso por palavras. Ele é subtendido, ele é ou implícito, né? Ou seja, o conhecimento tácito é aquele conhecimento que vem pela nossa própria vivência, é aquele conhecimento que vem pela nossa própria experiência na vida, pela nossa própria experiência pessoal na nossa história de vida, né? Eu costumo dar o exemplo que vocês devem lembrar aqui quando eu falar, o exemplo da padaria X e da padaria Y, né? Você tem lá o padeiro X e Y,
ambos os padeiros eles têm a mesma receita de fazer pão, né? Porém, o padeiro X faz um pão muito mais gostoso que o padeiro Y, né? E por que isso acontece? Porque ele pode ter mais experiência dentro da profissão, né? E assim saber manejar melhor aquela receita para chegar num resultado mais satisfatório, né? É, que o padeiro Y, né? E por isso, né, é importante a gente se ligar na importância de escutar, de saber ouvir, né? E isso até mesmo na hora da gente fazer a nossa arte da leitura, né? Porque a leitura, de certa forma, também é exercitar o silêncio, também é exercitar a arte de saber ouvir, porque quando a gente está lendo, a gente está aberto, né, ao diálogo com aquele texto que está nos transmitindo o conhecimento de outra pessoa, né? Então a gente está dialogando com aquilo, a gente está escutando aquilo, recebendo aquilo. Né? Por isso que é importante o silêncio, por isso que é importante saber escutar, porque tem conhecimentos que, apesar de eu receber o mesmo instrumento e você receber o mesmo instrumento, você pode saber manejar esse instrumento de uma forma a obter determinados resultados que eu não consiga, né? Ou o contrário. E é por isso que é importante saber ouvir, saber escutar, para todo mundo ir aprendendo mais sempre, né? E eu vou colocar aqui também no cardzinho, né? Você já sabe onde fica, porque eu mostrei com a setinha. É, 2 vídeos da oficina do Tio Patinhas, onde eu comento essa questão do silêncio, né? A importância de saber ouvir. Tá bom? Para vocês assistirem aí, se vocês quiserem, para obter mais conhecimento também, tá bom? Então vamos continuando a aula aqui. Agora eu vou trazer uma tabelinha, né, com os tipos de conhecimento, né? E vamos ver um pouquinho quais são as características desses tipos de conhecimento. Temos aqui o conhecimento popular, ele é valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. Temos aqui o conhecimento científico, que ele é real, factual, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato. E por que eu coloquei? Por que ele tem essa característica de ser falível e aproximadamente exato? Porque o conhecimento científico ele é pautado pela pesquisa. E toda pesquisa, né, ela pode ser retomada, né, ela para ver se ela continua válida, né, ou se pode se obter outros resultados, outros conhecimentos daquele objeto a ser pesquisado. Né? Por isso que a besteira, por exemplo, entrar nas discussões hoje em dia sobre se o cientista foi ideológico por dizer que tal remédio não funciona, e depois aparecer dizendo que funciona ou vice-versa, né? Porque é característica do conhecimento científico ele ser falível, né? Ele ser verificável e aproximadamente exato, né? Porque faz parte do processo de conhecimento mesmo, né? De adquirir saberes, de adquirir respostas, né? E errar faz parte desse processo, né? Uh, e usar essa característica para tentar apontar pensamentos de certa maneira ideológicos, né, é completamente errado e equivocado, né? Não faz completo sentido, tá bom? E por isso que na verdade, se você retira essa característica de falível do conhecimento científico, é que você cai no positivismo. Eu posso até fazer uma aula aprofundando esse conceito, né? Você cai no positivismo, você cai no cientificismo, que é a transformação da ciência em ideologia, onde a pessoa passa a acreditar que a ciência é capaz de responder todas as nossas nuances, né?
até mesmo de âmbito espiritual ou moral, né? Acredita que ela é capaz de nos redimir, né? De certa maneira, de trazer o tal do mundo melhor, né? Então isso é completamente perigoso, é completamente equivocado, tá bom? Infelizmente, eu não sei o que acontece hoje em dia que as pessoas caem desses equívocos. Aí temos o conhecimento filosófico, né? Que ele é valorativo, racional, sistemático, não verificável e tido como infalível. Depois eu vou explicar mais à frente, né? Porque é perigoso essa questão da infalibilidade, né? Pode também cair, trazer construções ideológicas sobre a realidade, né? E ele é exato. E o conhecimento religioso também é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, tido como infalível também e exato, né? Então vamos aprofundar mais um pouquinho sobre esses conhecimentos, tá bom? O conhecimento popular. Ele é valorativo por se basear em uma seleção operada em estados de ânimo e emoção. Mistura o lado cognitivo, depois eu vou explicar mais um pouco, eu vou explicar um pouco o que é cognitivo para você nessa aula mesmo, mais à frente, com as emoções que se associam ao objeto de conhecimento. Né? Ele é reflexível, mas essa reflexão é limitada pela familiaridade que se tem com o objeto. Né? O que é esse objeto e que se fala tanto em filosofia? É aquilo que a gente estuda, né? São os fenômenos, são as coisas, né? O que a gente tem capacidade de estudar, né? De verificar e estudar. Ele é assistemático por se basear em uma organização da experiência, mas não em uma organização sistemática das ideias, na procura de uma formulação geral que explique os fenômenos estudados. Além disso, é um conhecimento transmitido pelo boca a boca, principalmente se ele for baseado no senso comum, né? Se ele for de tipo senso comum. Ele é verificável, pois está associado a fenômenos do dia a dia que podem ser percebidos, né, porque a gente pode perceber ele por meio da nossa própria experiência. E ele é falível e inexato, pois se conforma com o senso comum e com o que ocorre em aparência, não permitindo a formulação de hipóteses sobre a existência e a causa dos fenômenos em questão. Né? Por isso que ele se torna falível e inexato, e por isso que ele precisa, muitas vezes, a gente precisa muitas vezes, né, do conhecimento científico, do conhecimento filosófico também, para responder questões que esse tipo de conhecimento não consegue responder, entendeu? E é por isso que é importante compreender a existência de todos os tipos de conhecimento, né? Como eu falei no início do vídeo, justamente para a nossa formação como ser humano ser cada vez melhor, né? Ser cada vez mais produtiva, mais engrandecida. O conhecimento filosófico ele é valorativo, pois seu ponto de partida são hipóteses que não podem ser submetidas à observação. Eles se baseiam também na experiência, né? E por esse motivo ele também não é verificável. Ele é racional, visto que consiste em um conjunto de enunciados logicamente encadeados e devido ao fato de suas hipóteses e enunciados visarem uma interpretação coerente da realidade estudada, em uma tentativa de apreendê-la em sua totalidade. Né? E por isso ele também é sistemático. E ele é tido como infalível e exato, visto que esse conhecimento não pode ser submetido ao teste da observação. Mas veja que eu coloquei como tido como infalível, né? Que eu considero perigoso essa palavra infalível, né? Você pode gerar pretensões em cima do tipo de conhecimento, né? Por isso tem muita gente que estuda filosofia e acha que é a última bolachinha do pacote, acha que sabe explicar tudo e não, não é bem assim que funcionam as coisas, porque nós, como seres humanos, somos limitados, né? Tanto por pela matéria fisicamente, quanto também intelectualmente. Nós temos nossas limitações, a gente não consegue ver tudo, captar tudo, né? Por isso que eu considero perigoso essa questão da infalibilidade.
E o conhecimento religioso, que é valorativo, pois se apoia em doutrinas que contêm proposições sagradas, pelo fato de essas proposições terem sido reveladas pelo sobrenatural. Ele é inspiracional, ele também é um conhecimento sistemático do mundo, pois descreve origem, significado, finalidade e destino das pessoas e do mundo. Não é verificável, pois não é possível verificar suas evidências, sendo implícita uma atitude de fé perante o conhecimento revelado, pelo fato de que as verdades são indiscutíveis, visto que nem são observáveis. É tido como um conhecimento infalível, como também se espera que seja o sobrenatural, né? E o conhecimento científico, ele é real, factual, pois lida com ocorrências, fatos, ele é objetivo, pois busca alcançar a verdade factual sobre o objeto de estudo, verificando a adequação das ideias pela experimentação. Né? E ele é contingente, eu já vou explicar o que é contingente para você mais à frente, visto que suas proposições podem ser falsificadas, ou melhor, podem ser falseadas, né? Pela observação, não apenas pela razão como na filosofia. Ele é sistemático por ser logicamente ordenado, formando um sistema de ideias, teorias organizadas e não ser formado por conhecimentos dispersos e desconexos. Ele é falível, pois pode ser falseado, né? Pode ser verificável novamente, como já foi dito, né? Logo, não é definitivo, nem absoluto, nem final. E repetindo o que eu já falei, quando a gente considera o conhecimento científico definitivo e absoluto, né, caindo nessas questões ideológicas, a gente entra nessas discussões contraproducentes que não ajudam em nada a evoluir o conhecimento humano, tá bom? Então evitem isso na vida de vocês. Não é definitivo, nem absoluto, nem final. Ele é aproximadamente exato, visto que busca a exatidão, mas pode ser reformulado por aperfeiçoamentos ou por novas teorias. Sempre. Ele sempre pode ser aperfeiçoado. Você sempre pode ter novas questões sobre o mesmo objeto. Foi assim que ele evoluiu e é assim que o ser humano seguiu evoluindo até chegar à Lua, até conseguir ir para o espaço, como a gente consegue. Né? E a gente ainda vai continuar evoluindo cada vez mais, porque ainda temos muitas dúvidas, muitas questões. Né? E agora eu vou explicar para vocês o que vem a ser contingência. O que é contingente? Né? Contingente é o modo de ser daquilo que não é necessário, nem impossível, mas que pode ser ou não. Em outros termos, é a característica atribuída ao ente cuja existência é tida como não necessária, mas ao mesmo tempo não impossível. Isto é, a sua realidade não pode ser demonstrada nem negada em termos definitivos. Algo que, apesar de duvidoso, pode ser possível, mas incerto, que pode ocorrer, mas não necessariamente. A contingência é algo que pode vir a acontecer, mas que não pode ser controlada e não se pode prever se vai acontecer ou não. Em psicologia, a contingência consiste em uma relação de dependência entre certos eventos para analisar a influência que um determinado evento psicológico pode ter sobre outros eventos. Existe também a tríplice contingência, estímulos psicológicos, por exemplo. Se você se exercitar, possivelmente terá boa saúde. Em lógica, a contingência é uma proposição que depende de circunstâncias para ser confirmada, pois não é sempre verdadeira e nem sempre falsa. Na filosofia, a contingência tem o significado de algo que pode vir a acontecer de maneira eventual. Né? Se trata de um resultado que pode ser esperado, mas que não tem garantia que vá ocorrer. O evento pode ou não acontecer. Né? E por isso que o conhecimento científico, só voltando aqui rapidinho, ele é contingente, né? Porque ele é baseado em probabilidades, ele é baseado no possível, ele é baseado na dúvida, né? Por isso que ele é falso, ele pode ser falseado, né? Em busca de novas evidências, né? Ou de novas questões sobre o mesmo objeto a ser estudado, entenderam?
E agora a gente vai responder o que vem a ser cognitivo. Cognitivo, né, meus alunos, está relacionado com o nosso processo de aquisição de conhecimento, né? A cognição se dá através de alguns processos como a percepção, a atenção, a associação, a memória, o raciocínio e o juízo. A imaginação, né? Infelizmente, na hora de formatar aqui, a palavra ficou separada, mas tudo bem, não tem problema. O pensamento e a linguagem, né? Faz parte de nosso desenvolvimento intelectual. Né? Então, a cognição se dá através de alguns processos, como a percepção, a atenção, a associação, a memória, o raciocínio, o juízo e a nossa própria imaginação, o pensamento e a linguagem, né? Fazendo parte do nosso processo de se desenvolver, no nosso processo de aquisição de conhecimento. Né? E por isso que alguns tipos de conhecimentos foram apresentados como cognitivos também, né? E por isso que é importante todos os tipos de conhecimento, porque cada conhecimento vai se complementando e respondendo questões que estão no limite do outro conhecimento, entendeu? E por isso que estudar esses tipos de conhecimento, apesar de ser um outro tema essa aula, não ser mais o conceito ideologia, também nos afasta de pensamento ideológico, tá complementando assim as aulas de ideologia também, né? E como a escritora de Mary Poppins diz, educação, estudar é isso, é a arte de aprender a fazer conexão, de aprender a fazer associações, né? de aprender a ligar os pontos, né? De ver que as coisas vão se completando, elas conversam entre si de certa maneira, né? E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Agora vai vir aqui, eu coloquei para dar tchau para vocês o Mickey. See you! Vamos passar ele de novo? Vamos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante, tá? E é isso, pessoas. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.